Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao PMcast Força Pública em Marcha, o podcast oficial da Polícia Militar. Hoje aqui trouxe para vocês um assunto interessantíssimo, vai dar muito pano para manga, que é falar sobre o Regimento 9 de Julho, a Cavalaria da Polícia Militar. Temos dois convidados especiais aqui, Capitão Vasconcelos e o Cabo Góes, que são da Cavalaria, vão trazer também. Daqui a pouco chega o cavalo que a gente chamou aqui. Quem dera. Mas aproveitando, então, se você tem vontade de assistir um podcast especial direto da Cavalaria, para a gente poder mostrar as instalações, os cavalos ali de pertinho, deixa nos comentários aí que você quer ver esse tipo de episódio aqui no PMcast e a gente já conversa e já produz aí toda essa estratégia aí para trazer para você, hein? Mas antes de começar, agradecer a Carijó Filmes, que está nessa parceria incrível com a Polícia Militar, cedendo esse estúdio e toda a estrutura para a gente levar muita informação até você. E se você não segue a Polícia Militar nas redes sociais, está perdendo tempo, viu? É só procurar a gente lá. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, todas as redes sociais, é só procurar lá por @PME-SP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Roda a vinheta. Bom, e vamos começar já conhecendo melhor esses nossos entrevistados. Capitão Vasconcelos, comando, mais uma vez, seja bem-vindo. E a gente quer saber um pouco da história do senhor, né? Quanto tempo de polícia, quanto tempo aí na Cavalaria? De polícia eu tenho 23 anos, né? Na Cavalaria eu estou desde aí do primeiro CFO. Eu falo que, em que pese eu ter saído uma época do regimento, eu ter ido para a academia, mas para a academia eu fui como oficial de Cavalaria. Fiquei um ano na DEC e retornei para o regimento. Então, mas essa minha ligação com o cavalo, com a cavalaria, ela vem desde o meu primeiro CFO lá em 2002. Então, quando eu conheci ali nas aulas de equitação, que faz parte do currículo da academia. Então, a gente tinha aula de cavalaria já no primeiro ano. Então, eu entrei para o Grêmio de Cavalaria. Fiz a minha festa da Espora em 2004. Na época, por uma questão da política institucional, não teve vaga para a minha turma para a gente ir direto para o regimento, mas eu fiz meu aspirantado no 32º Batalhão. Na promoção para segundo-tenente, eu fui para o regimento. E de lá eu fiz minha carreira toda no regimento. O regimento, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho como a minha segunda casa, né? Nossa, muita história, né, nesse regimento. E o senhor, antes, né, de dar início aí no CFO, o senhor já tinha essa relação com os animais, essa aproximação? Não. Ou começou mesmo ali nas aulas de equitação? Essa aproximação com o cavalo, eu tive, quando era criança, meu pai tinha uma chácara, a gente chegou a ter um cavalo nessa chácara, então eu já tinha uma ligação. Aquele medo, essa parte essa distância do cavalo eu não tinha. Na verdade, a academia ela foi aprimorando e fazendo com que eu gostasse mais ainda, né, dessa atividade. Muito legal. Cabo Góes agora também, a gente quer saber um pouco da sua história. Quanto tempo de polícia e no regimento, né? Quanto tempo já? Primeiramente, olá a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, de polícia 16 anos e no regimento aí por volta de 15 anos. Os também. Dois muito tempo. Isso, como começou essa relação? Exato. Então, eu sou da área de TI. Né? Tudo a ver. E tudo a ver. Né? Cheguei aos 30 anos de idade, trabalhava na empresa privada, era noivo, aí minha esposa, você vai ter que fazer alguma coisa da vida. Ficar em empresa privada não vai dar certo, não. Tem que ter alguma coisa já mais... intimou, já. Tem que ter alguma coisa mais certa. Aí tentei fazer alguns concursos. Aí, né, acabei passando aqui para a Polícia Militar. E lá em Pirituba, todos sabiam o meu apreço pelas unidades de choque. Inclusive, aí tinham 100 vagas, né, que era pro choque, e a 100ª vaga foi reservada para mim. Era para ser sua. Né, era para ser minha. Aí fui para a Cavalaria. E lá, sim, um mundo totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado. Né, que eu trabalhava com terno, gravata, no computador, né, a área totalmente diferente. E o meu primeiro contato foi justamente lá, né, com cavalo, foi justamente lá na Cavalaria. Né? E muitos desacreditavam, né? Porque nerd, né? De óculos, tudo mais. Zero com o cavalo. Intimidade zero. Mas entre alguns tombos, né? Fiquei internado alguns dias, né? Porque mal sabia andar a cavalo, né? Mas o curso, assim, foi totalmente bem estruturado e foi a minha base, né? E com essa base aí que foi dada, me formei e desde então estou lá no regimento.
Que legal. E o nome do batalhão é Regimento de Cavalaria 9 de Julho. Isso mesmo. É isso, né? Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. Isso. E qual que é a história desse nome? Porque a gente vê, geralmente, primeiro batalhão de polícia militar metropolitano, no caso a Rota, né? Primeiro batalhão de polícia de choque, a Rota. Qual que é a peculiaridade aí desse nome da cavalaria? Tem relação com 9 de julho, a data? Sim. O regimento ele tem uma história que ela se confunde com a história do Brasil e, logicamente, que ela vem desde a gênese da Polícia Militar lá em 1831, quando foi criado, né, o Corpo Municipal Permanente. Então, nós tínhamos lá 100 homens de infantaria e 30 de cavalaria. Ao longo da história, por isso que a gente até brinca lá no regimento que não é só a polícia que está rumo aos 200 anos, né? O regimento também. A Cavalaria Paulista está rumo aos 200 anos. E justamente por conta disso, porque começou lá atrás com 30 homens, só que esses homens nunca se fragmentaram, né? Como aconteceu com a infantaria, que ao longo dos anos ela acabou se fragmentando, né, em todas as unidades territoriais e unidade de choque especializada que conhecemos hoje. A cavalaria ela veio desde lá de 1831, evoluindo dentro de uma mesma unidade. Então, é por isso que a gente fala que a gente está indo rumo aos 200 anos também. Mas o nome de 9 de julho, ele vem justamente por conta da participação do regimento na campanha da Revolução Constitucionalista de 1932. Que foi muito significativa, né? Significativa para o Brasil e principalmente para a sociedade paulista, né? Então, o regimento ele teve uma participação muito impactante. O regimento ele foi todo mobilizado, né, para participar da Revolução. Então, São Paulo entrou em estado de guerra naquela época, né? O regimento ele foi todo mobilizado para atuar no setor sul, na divisa com o Paraná, e na divisa, no Vale do Paraíba, na divisa com o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, o regimento ele realmente teve uma atuação muito forte, conseguindo dissuadir e retardar o avanço das tropas federais aqui em São Paulo. Ele teve realmente uma participação muito forte nesse campo. O regimento perdeu homens nessa campanha. E por conta da sua participação, em 1955, a Assembleia Legislativa resolveu homenagear o regimento com essa denominação 9 de julho, justamente pela sua participação na Revolução de 32. E porque o 9 de julho é o dia que começa a Revolução, né? Então, por conta disso, o regimento, em 1955, por uma ação da Assembleia Legislativa de São Paulo, deu essa alcunha 9 de julho ao nome do regimento, né? E a cavalaria, quando a gente vê nas ruas, né, é um batalhão imponente, né? Chama a atenção por onde passa. Na estrutura da Polícia Militar, qual que é o papel fundamental dessa tropa? Então, a cavalaria ela tem hoje, né, dentro do cenário policial, dentro do cenário da segurança pública, em pleno século XXI, né? Às vezes as pessoas questionam, né, por que o cavalo? Mas como, em pleno século XXI usando cavalo? Ele é uma ferramenta extremamente importante, tanto na parte do policiamento preventivo, na dissuasão do crime, como também e principalmente no controle de multidão. Então, o cavalo ele é uma ferramenta muito eficaz no controle de multidão. Primeiro porque o cavalo a gente evita, né, aquele contato, o policial com o manifestante, aquele contato direto. Sim. A gente consegue evitar isso e pelo cavalo ele causar um impacto ali ao manifestante, ao cidadão comum, ele causar esse impacto, então realmente você consegue dissuadir e você consegue minimizar aquele ímpeto violento de uma multidão. Então, é uma ferramenta extremamente eficaz no controle de multidão. E no policiamento, ele se faz presente e ele tem uma eficiência no que tange a dissuasão ao crime. Sim. Na parte preventiva. Porque o policial, principalmente nas áreas comerciais que a gente tem nas nossas cidades, na área central, comercial ali, que você tem um fluxo de pessoas muito grande, então você consegue colocar um policial num patamar acima da população. Então ele consegue ver e ser visto. Então ele vira ali um ponto de apoio e uma patrulha ele chama atenção. Não tem como, né? No meio da multidão, Sim. Uma patrulha a cavalo vai chamar atenção. Então com isso a gente consegue realmente prevenir o crime nessas áreas de grandes aglomerações. E a gente fala também do policiamento comunitário, porque o cavalo ali, a gente puxa serviço lá no centro de São Paulo, na região do Brás, ali a cavalaria é muito presente sempre e as crianças adoram, né?
as crianças sempre passam para interagir, e eu acho muito legal de ver que o policial, ele realmente, ele agacha para conversar com a criança, ele pega a criança, olha, pode passar a mão no cavalo, tem todo esse contato com a comunidade também, né? Tem esse contato, realmente, o cavalo, ele atrai, né, as pessoas têm curiosidade em ver conhecer um cavalo da polícia, tem essa curiosidade, quer tirar foto, ainda mais hoje que a gente tem essa questão das redes sociais, as pessoas querem ir lá tirar uma foto. Tudo. O Góes, que também trabalhou, né, Góes, muito tempo na área central ali, você sabe disso, né? E o interessante, desculpa interrompê-lo, é que em qualquer região que a gente vá, a população vem, se aproxima. Por exemplo, fizemos há um tempo atrás uma reintegração de posse, e a comunidade vinha até nós, queria fotografar, queria tirar foto, igual o capitão falou, né? Fazer o registro, colocar nas redes sociais. Então, essa importância é muito grande que a Cavalaria tem com a sociedade. Então, a gente busca dentro ali do possível, ter essa aproximação. Né? A criança cumprimentar, o idoso, né, dar uma atenção especial. Isso é muito válido porque ele é recíproco. O carinho e atenção que a gente acaba dando para a sociedade, a gente acaba recebendo de volta. É verdade. Mas esse animal, ele veio para trabalhar, né? Como que é o treinamento de um cavalo da Polícia Militar? Então, o treinamento do nosso cavalo, ele começa desde lá do seu nascimento. Então, tem um convênio, né? Existe um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Agricultura para aquisição de cavalos para a Polícia Militar, porque a Secretaria de Agricultura, eles possuem uma fazenda no interior aqui de São Paulo, na cidade de Colina, próximo a Barreto. E lá eles fazem a criação do BH, que é o Brasileiro de Hipismo. É uma raça nacional, é uma raça que melhor se adaptou ao serviço policial, aqui no Brasil, no caso. Qual seria a peculiaridade dessa raça? Calma. Que precisa ter? A calma. Entendi. É um cavalo calmo, dócil, é um cavalo que realmente ele acompanha o policial realmente ali no cenário, dentro de um teatro de operações, sem ter uma reação adversa, que possa gerar um risco ali no ambiente. Então, é uma raça que mais se adaptou à nossa atividade. Então, já começa desde o nascimento. Tem um efetivo nosso, um destacamento nessa fazenda lá do estado, que já acompanha lá o cavalo desde ele de potrinho, ali que saiu já do ventre da mãe, já começa o acompanhamento. Ele já começa a se acostumar com o ser humano, com a presença ali, já começa a doma dele ali. E quando ele faz 3 anos, ele é levado para o regimento. A partir dos 3 anos de idade, ele é levado para o regimento, onde ali é feito realmente a doma e o adestramento desse cavalo para o policiamento. E nesse treinamento, a gente acostuma o cavalo, a gente faz um trabalho de dessensibilização com esse animal. E o que seria esse trabalho? A dessensibilização é fazer com que o cavalo ele se acostume com materiais adversos e mesmo situações adversas. Porque na natureza o que acontece? O cavalo ele é uma presa. E como presa, ele diante de qualquer coisa, um objeto incerto, um ambiente de medo que gere medo nele, a tendência dele é fugir. Só que nós não, a gente pega toda essa natureza do cavalo e a gente usa a nosso favor. Então a gente faz todo um trabalho em que a gente vai usar o instinto dele de manada e o preparo dele para enfrentar o objeto, enfrentar ali a dificuldade. Então a gente faz todo esse trabalho e que isso não gera um trauma no animal. Que também isso é o principal nosso. A gente sempre faz todo um trabalho visando o bem-estar do animal. Então todo esse trabalho é feito. Essa doma e adestramento ela leva ali de 9 meses a 1 ano, mas a gente respeita o tempo do cavalo. Isso não é taxativo. Então não tem que em tanto tempo esse cavalo tem que estar pronto. Não, a gente respeita o tempo dele. Porque o cavalo, assim como o ser humano, ele tem seu tempo. Não adianta eu querer... Senão, assim, o que pode acontecer? Se eu apurar o tempo dele, eu acelerar o processo, eu gero um trauma no cavalo. E isso aí vai gerar um problema lá fora, depois no teatro de operações, no policiamento. Isso aí vai gerar um problema lá na frente. Então, eu sabendo disso, eu tenho que trabalhar o cavalo dentro do seu tempo. Então, todo esse trabalho é feito lá no regimento, tem uma subunidade que é responsável por isso, que é o pelotão de pecaria e volteio, que eles vão fazer a doma desses cavalos, subordinada lá ao 3º Esquadrão, e após esse período é feito uma avaliação dos cavalos, se eles estão aptos ou não, né, para o policiamento. Então é feita uma prova, feito ali um rito
de passagem do cavalo para a atividade fim. O que vai reprovar esse aluno, comando? Não, o que reprova justamente é o cavalo apresentar alguma diversidade durante ali essa prova prática. Entendi. Vamos dizer assim. Então, se o cavalo apresentar ali algum tipo de medo ou algum tipo de não aceitação de equipamento, o cavalo ele volta para o treinamento, ele não é descartado. Entendi. Tá? Ele volta para o treinamento, então, e aí ele continua continua ali a doma dele. E nessa fase que o senhor falou, até os 3 anos, ele permanece lá na fazenda para ir Isso. acompanhando esse desenvolvimento. Exatamente. Nessa fase já é possível detectar qual animal vai ter ali a personalidade que realmente precisa para a atividade policial? Exatamente. Ali, nessa fase a gente consegue identificar tanto a parte psicológica do cavalo, se o cavalo tem algum vício, que a gente chama tecnicamente de vício redibitório, ou se o cavalo, por exemplo, não tem a conformação física necessária para a atividade de policiamento. Uhum. Então, com 3 anos de idade, o cavalo tem que ter 1,56 de cernelha. A cernelha seria o dorso do cavalo ali. Certo. Ele tem que ter 1,56 ali com 3 anos de idade. É sabido que depois ele vai continuar crescendo. Mas com 3 anos de idade ele tem que chegar a essa altura. Se ele não tiver essa altura, ele não está apto. Então a gente acaba não aceitando no plantel do regimento de cavalaria. E aí a fazenda lá do estado, ela dá outro destino para esse cavalo. Entendi. Outra curiosidade que chega muito para a gente é com relação aos nomes dos cavalos. Como que é feita essa escolha de nomes? A escolha de nomes até para a gente é algo engraçado, porque todo mundo quando vem, né, o próprio Góes mesmo, quando a gente trabalha no policiamento, né, Góes, o pessoal vem e pergunta, nossa, mas por que esse nome, né? Tem uns nomes pessoal diferentes. É um nome diferente, né? Então, mas ele é feito por quê? Porque conforme o ano de nascimento, é uma letra. O cavalo vai ter uma letra. Então, por exemplo, eu sei que o cavalo, por exemplo, se chama lá Queiroz. Eu sei que aquela letra começa com Q, representa um ano que ele nasceu. Então, eu tenho uma ideia disso. Então, aí o que acontece? Mas esse nome quem dá é a fazenda, não somos nós. Eu achei que rolava um batizado não, ali. Não, infelizmente, que acaba quem dá esse nome é a fazenda, lá do estado. E eles pegam lá e faz conforme o que eles lembram de palavras com a letra O, a letra que for ali do ano, né? Entendi. Então aí por isso que às vezes a gente tem alguns nomes diferentes, né? Fizeram até um tempo atrás numa emissora de TV uma enquete, né? Olha, nasceu um cavalo lá na Academia do Barro Branco. E aí, qual nome vai ser dado? Aí colocaram lá as opções. Com R, né? Tinha que começar com R, né? Aí foi tudo ao vivo ali, e fez o maior sucesso. Isso aí foi gera um engajamento, né? Gerou um engajamento. Participa para caramba. Muito legal. E a gente falou já dessas habilidades específicas, até porque eles vão atuar em funções muito específicas, né? Sim. Quais são as ocorrências que a cavalaria atua? A principal que eu falei, né? O nosso carro-chefe é o controle de multidão. Ali que realmente a gente emprega o cavalo em toda a sua capacidade, digo a sua capacidade de cavalo policial, mas no policiamento, no patrulhamento também. Então, é até interessante, nós tivemos recentemente uma ocorrência de roubo aqui no centro, em que a patrulha teve que empreender ali uma andadura mais viva, um trote e um galope, para deter o indivíduo, que havia sido a famosa mãozinha, né? Olha, acabei de ser roubado, o indivíduo está utilizando tal roupa e tudo. Então, a patrulha, como ela estava num plano mais alto, eles visualizaram ao longe ali o indivíduo e eles empreenderam uma andadura mais viva e conseguiram capturar. Aí vai correr do cavalo? Daquele tamanho? Não dá para tentar, não tem né? Como, não dá né? para tentar. Qual que é a altura que chega um cavalo? O cavalo mais alto que nós temos hoje está com a pirâmide, né? É pirâmide já o nome. É o pirâmide, ele está com 1,76. É minha altura. Entre 1,80 de dorso, né? Isso sem falar do... Então, realmente é imponente. E é imponente. Isso gera um impacto psicológico muito grande. E a gente teve ao longo dessa história toda cavalos que se destacaram. Sim. E a gente pode trazer essa história desses cavalos para cá? Sim, nós tivemos 2 cavalos que ficaram para a história do regimento. Na verdade, todos, né, contribuíram para a história do regimento, mas que acabaram ficando emblemáticos os nomes, né, que inclusive dão nome aos pavilhões de baias do regimento, que é o Anju, que ele foi heptacampeão brasileiro e campeão sul-americano de adestramento. E nós temos o Florian, né, que também ele foi para 2 competições, o Pan-Americano
um em Chicago e o outro em Buenos Aires. E ele foi também campeão brasileiro de salto. Então, além do policiamento, esses animais são atletas? Sim, são atletas. De E campeonatos. os cavalos nossos também, que são emblemáticos na parte de policiamento. Tem o Sim. Eclético, tem... Eu lembro quando era nomes. tenente. Aí começam os nomes diferentes, né? O Eclético, a Bonitinha, tinha o Coíba, que eram cavalos que a gente falava que eram um tanque de guerra. Eram cavalos que eles puxavam. Aí entra aquele efeito que eu te falei, né? Do efeito manada. Eram cavalos que eles puxavam os demais ali em uma ação de choque. Então, são cavalos que realmente fizeram história nesse sentido. De cavalos que a gente sabia que, não, põe esse cavalo na tropa que ele vai puxar o resto. Olha só. Então, eram cavalos que... Até hoje, o Eclético está lá. O 1110, inclusive, ele estava na final agora do Paulista. Ele estava presente lá, ele estava à testa lá da nossa tropa a cavalo. Testa, para quem não sabe, tá é na a primeira frente linha, de todo mundo, tá né? na frente. Então, é o que eu falei no começo, né? A gente utiliza o efeito manada a nosso favor. Porque o cavalo é um ser gregário, então ele vai seguir um líder. Então, tendo um cavalo que enfrente ali o problema, que enfrente ali o perigo, os demais vão seguindo. Então, ele é um exemplo, a gente tem ele como a gente brinca, né? O nosso tanque de guerra, né? Mas são esses cavalos aí que eu lembro, assim, para apontar aqui para vocês. Iguais, 15 anos de cavalaria deve ter história, né? Isso. Ocorrências que te marcaram. E até se tiver um cavalo que acabou marcando aí a sua trajetória até aqui. Então, foram 15 anos, são, né, 15 anos de cavalaria. E ao longo desse percurso aí, assim, muitas amizades, né? Muitas amizades, muitas parcerias, né? Infelizmente, algumas situações alegres, né, que a gente tem, e algumas situações tristes também. Porque lá, como a gente vive durante 6 horas, pelo menos, ao dia, né? Vive ali dentro. Então, a gente tem um relacionamento... Intensamente, né? Isso, intensamente, um relacionamento muito próximo. Então, quando a gente perde um colega lá de farda, é uma perda muito grande para a gente. E são essas pessoas que acabam marcando a gente, né? São situações assim que a gente sempre busca lembrar. E se pudesse destacar uma ocorrência que marcou sua carreira, teria uma assim já de cara? Olha, então, são muitas ocorrências, né? Porque quando a gente sai para o policiamento, a gente não sabe o que pode encontrar. Então, o que a gente mais consegue pegar é tráfico, questões de tráfico e procurados. Então, quando a gente consegue tirar o indivíduo da rua, para a gente é uma recompensa muito grande. Ou seja, um criminoso a menos que está lá. Mas crianças perdidas, já pegamos pessoas esfaqueadas. Né? Então, cada situação assim, para a gente é de muita importância. Né? E quando a gente fala a cavalaria, ela tem uma tradição, né? E tem cerimônias típicas lá dentro. Quais são para a gente trazer para a galera? Falar de cavalaria, a gente está falando de tradição, está falando de ritos. Então, o regimento realmente é uma unidade extremamente tradicional. Na PM de São Paulo, a gente mantém tradições que nos remetem lá ao início da polícia, em 1831. Mas acho que a cerimônia, né, mais emblemática que nós temos de valorização das nossas tradições é o aniversário do regimento, que é em 11 de outubro. Então, o aniversário do regimento é executado, além da cerimônia militar, é executado um carrossel. Carrossel são evoluções a cavalo que hoje elas são evoluções que a gente acaba apreciando, a gente aproveita para fazer o adestramento da cavalhada com essas evoluções e ela gera uma apreciação justamente por conta da beleza da execução ali dos movimentos, né? Mas essas evoluções, elas eram treinamentos para a guerra. Então, é uma tradição medieval, da cavalaria medieval ainda, que ela veio em substituição às antigas justas, né? Para quem assistiu aqueles filmes medievais que você tinha 2 homens se degladiando ali a cavalo, que um vinha de encontro ao outro ali com uma lança. Então, esse tipo de esporte ele foi substituído pelo carrossel. E o nome carrossel vem porque essa apresentação ela era executada ainda na Idade Moderna, a partir do século XVI, na Praça Carrossel, em Paris. Então, por isso o nome carrossel. Então, todo ano, no aniversário do regimento, no 11 de outubro, o regimento ele executa um carrossel. E esse carrossel ele é o mais antigo do Brasil, o carrossel militar mais antigo do Brasil. Ele foi implementado aqui pela missão militar francesa em 1907. Foi executado o primeiro carrossel. A missão militar francesa chegou em 1906. Em 1907, a gente já estava executando o primeiro carrossel. E é um dado até interessante, quem
na época até assistiu esse carrossel, foram uma figura emblemática para a história do Brasil, que é o Rui Barbosa, né? E aí ele falou, nunca vi algo igual a isso. Toda a minha vida eu nunca vi algo tão emblemático como isso aqui. Então, realmente, e até hoje a gente executa esse carrossel. Logicamente que ao longo dos anos nós tivemos algumas modificações, algumas adaptações, mas até hoje nós executamos e fazemos questão de enaltecer essa tradição. E um dado interessante, tanto o carrossel quanto a nossa banda de clarins... Eu ia falar dessa banda de clarins. E a banda de clarins participa do carrossel. Eles são patrimônios imateriais da cidade de São Paulo. Então, eles foram considerados recentemente patrimônio imaterial da cidade de São Paulo, ou seja, não pode ser extinto. Olha agora só. Que é um patrimônio histórico, né, cultural aí, do município. E é lindo. Se você já teve a oportunidade de ver, você sabe do que a gente está falando, né? Uma apresentação da banda de clarins. E se não teve, aqui em São Paulo, no centro ali de São Paulo, bem na frente do quartel do Comando Geral, ali na praça, a gente faz o evento Retreta, né? E tem a apresentação tanto do Corpo Musical, da Polícia Militar, como da banda de clarins. Da banda de clarins. É a coisa mais linda mesmo. Isso que o capitão falou, né? Que isso tudo remete lá aos tempos medievais, né? Então, a gente fizer análise, a questão do estandarte, a questão da banda, né? Que dá o toque, né? Que o pelotão tem que permanecer ali na E que marcha. habilidade, né? Tocar. Não, a habilidade é interessante, porque o pessoal fala mesmo, clarim, o pessoal às vezes confunde, o corneteiro. Não é corneteiro, é clarim. Clarim é um instrumento típico de cavalaria. Ele tem um som mais agudo justamente porque quando a gente coloca a tropa de cavalaria, ela é uma tropa muito longa, então o último cavaleiro lá, ele tem que ouvir os toques de ordem, então para esse som chegar no último cavaleiro tem que ser um som mais estridente possível para chegar lá no último, né? E ele ter noção do que está sendo comandado ali pelo comandante da tropa. Então, por isso que o instrumento típico de cavalaria é o clarim. Nós temos o clarim e o tímbare. O tímbare é um tambor tocado que dá ritmo à andadura, né, da tropa. É um tambor tocado a cavalo, mas só que esse cavaleiro ele controla o cavalo com os pés, porque as mãos têm que estar livres para tocar o tambor. Caramba, que Então, legal. a nossa banda de clarins também ela é centenária. Ela foi criada em 1895. E interessante que ela foi criada tanto para a parte militar, e quando a gente vê o registro, né, da criação da banda de clarins, ela vê que ela foi criada também para entreter a população de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, ela teve essa dupla função aí. Ela foi criada lá em 1895 com esse mote, né, de dar cadência ali às marchas, de realmente dar vigor ali à apresentação da tropa e também para entreter a população, que imagina, em 1895, o que tinha de entretenimento para a população de São Paulo. Então, teve essa dupla função. E a banda de clarins, ela toca até hoje. E é interessante que ela é uma das poucas bandas no mundo que troca nas 3 andaduras. Outros países nós temos bandas a cavalo também, mas que toca ao passo, trote e galope, são pouquíssimas. Eu falo para você que hoje nós temos que nós temos conhecimento, né, que é a banda nossa, a banda de clarins da PM de São Paulo e a banda de clarins de Portugal, que tocam na andadura ao galope. As demais que são conhecidas, como a francesa, a inglesa, eles não tocam ao galope, é somente no máximo ao trote. Olha só. Tem aqui na nossa cavalaria. Porque isso exige um físico muito grande do cavaleiro. Para ele tocar no galope, ele conseguir executar os toques, né, as notas musicais com clarim. Não é playback, gente. Não é playback. É real. É real, realmente exige o físico do cavaleiro e uma capacidade de dictação também muito avançada desse cavaleiro. Muito Para ele poder realmente fazer essa simbiose, né, com o cavalo e poder tocar. Muito legal. E a gente percebe isso nos desfiles, né? 7 de setembro, 9 de julho, porque durante o percurso é dado, né, os toques, a banda, né, tem função também. Então, o pessoal que está aqui por São Paulo no 9 de julho e 7 de setembro, nas ruas pode perceber aí esses toques, né? Olha a oportunidade, é verdade. E já tive a oportunidade de estar lá na cavalaria pelo Centro de Comunicação algumas vezes. E o que eu acho que chama muito a atenção é o cuidado que os senhores têm com esses cavalos.
Em uma situação como numa ocorrência de controle de multidões, por exemplo, em que o cavalo se machuca, existem protocolos para proteger esse animal? Como que é feito todo esse atendimento ali? Porque a ocorrência está ali em andamento e todos os ânimos alterados, né? Como faz para tirar esse cavalo e proteger esse animal ferido? Existe um protocolo, e esse protocolo é tanto para o policial quanto para o cavalo, porque o cavalo para nós é mais o nosso companheiro. A gente tem ele realmente como um policial ali. Então existe um protocolo, toda a tropa operacional ela tem lá a figura de um enfermeiro veterinário que acompanha essa tropa. Não é que ele fica destacado, ele está junto ali com a tropa mesmo, a cavalo muitas vezes, ou numa equipe de viatura. E esse enfermeiro veterinário, quando a gente tem um incidente de um cavalo ferido, esse enfermeiro veterinário ele dá o primeiro atendimento. O cavalo ele é retirado do local ali, ele dá o primeiro atendimento, enquanto e automaticamente já é acionado o pessoal da nossa formação veterinária que fica no regimento. Porque nós temos sempre um médico de plantão, médico veterinário de plantão, que fica de sobreaviso, e mais os enfermeiros de plantão no regimento. Então eles vão com um caminhão já levando equipamento para socorrer esse cavalo de imediato. Esse cavalo é levado para o regimento e lá ele passa por todo o tratamento necessário. Então, toda vez que a cavalaria sai, tem um profissional ali da área de saúde animal. Sim. Que vai ter a competência ali para atuar e decidir qual vai ser o melhor. Sim. Atendimento. E é interessante, acho que cabe ressaltar que essa figura do enfermeiro veterinário ela não existe no mercado privado. Só no caso aqui no meio militar é que tem, e no caso do regimento é que nós temos essa figura do enfermeiro veterinário, que ele tem uma formação no regimento. São 5 meses de curso. Esse curso é da cavalaria? Da cavalaria. Ele é realizado no regimento. Então, ele é um curso que ele habilita esse profissional a lidar tanto com animal de grande porte, no caso o cavalo, quanto o animal de pequeno porte, que é o cachorro. Então, ele fica habilitado para trabalhar tanto na cavalaria quanto no canil. E nos bastidores, a gente até estava conversando, né, da importância de ter esse tipo de treinamento, porque é um atendimento diferente, né? Sim. Vai fazer o atendimento ali, não está num ambiente controlado, não está dentro de um consultório onde tudo está muito calmo. Sim. É um ambiente onde está adrenalina 1000. Sim, sim. No caso do teatro de operações, a adrenalina está ali. Tá, como você disse, está 1000, né? E porque a primeira coisa que a gente faz é tentar retirar... Tentar não, a gente retira esse cavalo ali do cenário de confronto. Justamente para não tentar socorrê-lo ali dentro daquele ambiente caótico, né? De tumulto. Né? E quando você tem uma tropa ali, no caso nossa cavalaria, enfrentando uma turba, que é uma multidão violenta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair... todos os tipos de objetos. É extrair o cavalo dali para realmente dar todo o atendimento necessário para ele. A gente teve, há uns 2 anos, mais ou menos, um episódio de uma influencer que ela pegou um trechinho, assim, mínimo de uma ocorrência em que um cavalo se machucou num confronto. Acho que você lembra, né, Góes? Que foi o jogo do Palmeiras? Isso, exato. Era a final do campeonato. Né? Durante esse confronto tinha a tropa a pé, ela estava acuada, e foi incumbida ao regimento prestar o apoio, né, para dispersar essa turba aí que tinha a intenção de provocar algum mal contra essa tropa a pé. E nesse entreveiro aí, algum meliante jogou uma garrafa que acabou acertando a perna, né, de um dos cavalos. O policial, que ele é enfermeiro veterinário, percebeu a lesão, apiou, né, desceu do cavalo, viu o ferimento, a gravidade do ferimento, e ele achou mais seguro montar novamente e sair ali daquela região. De uma maneira controlada, de uma maneira segura. Aí foram... E lembrando que ele saiu da região com o apoio da equipe a pé. Isso, ele exato. Não vai sozinho, ele vai com uma equipe a pé acompanhando, justamente para dar segurança para ele. Isso, exato. Então, a gente atua a cavalo e sempre tem uma equipe a pé para quê? Para dar esse apoio necessário. Chegando numa área assim, mais tranquila, né, onde estava posicionados os bigs, né, que são os nossos caminhões. Aí lá, né, que o capitão falou, já tinha uma equipe lá de enfermeiro veterinário, com instrumento, com medicamento, né, mais adequado, e deram os principais atendimentos ao cavalo. E eu trouxe até esse caso porque a gente precisa ser muito responsável, né, com aquilo que a gente vai divulgar nas redes sociais, com o debate que a gente vai trazer. E essa pessoa, ela usou de uma forma muito irresponsável uma informação errada. E aí ela até cita lá que a cavalaria estava obrigando o cavalo machucado a atuar em um confronto, quando na verdade o próprio vídeo já mostrava
eu não vou saber os nomes técnicos, tá? Mas já mostrava a equipe da cavalaria à frente, o cavalo atrás, porque a equipe estava protegendo esse cavalo e para justamente isso que você falou, e os outros policiais a pé abrindo, porque era gradil voando, Exato, era garrafa, era tudo, assim. E uma situação dessa é questão de sobrevivência, né? Porque esses miliantes aí, eles querem, às vezes, não só machucar o policial, mas como até causar até um mal maior. E é nesse caso que é necessário fazer um movimento rápido. Para quê? Para diminuir esse efeito. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né, nas visitas que a gente tem lá no regimento, que o cavalo é o nosso maior patrimônio, né, é o nosso maior bem. Então, o bem-estar dele é algo mais importante para a gente. Sim. Então, se o cavalo estiver doente ou estiver com dor, a gente perde um parceiro ali de serviço, né? Então, a gente faz de tudo para quê? Para deixar o cavalo assim, em segurança. É uma coisa que a gente sempre fala com o recruta quando ele chega no regimento. Qual que é a razão de existência do regimento? É a primeira pergunta que a gente fala para ele, que a gente faz, né, para o recruta. Aí, geralmente vem aquelas respostas, né? O controle de multidão. Aí o cara sempre tenta ali, de alguma forma... Que estudou, né? Tenta montar ali uma resposta. Mas a real é que a razão da nossa existência é o cavalo. O cavalo é a razão de existência do regimento. Se não fosse o cavalo, nós seríamos uma outra unidade como outra qualquer. Então, a razão da nossa existência como cavalaria é o cavalo. Então, sim, a gente tem isso no nosso íntimo ali, no nosso coração, não tem como a gente... Então, tudo que a gente puder fazer para cuidar do nosso cavalo e tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Isso aí não tem outra alternativa, né? É verdade. Uma curiosidade que chegou aqui pra gente a pergunta é, as esporas machucam o cavalo ou os demais equipamentos que são usados? O que vai ali, né, para proteção tanto do policial como do animal? Quais são os equipamentos usados ali? No caso, o cavalo ele é adotado, a gente coloca nele todo um equipamento de proteção. Proteção de chanfro, que é a parte da frente frontal da cabeça do cavalo, com viseira para proteger os olhos. Ele utiliza também um peitoral mais largo, que é justamente para proteger a frente do cavalo. Então, a gente utiliza esses equipamentos de proteção para o cavalo aí não ser vitimado, né? Com algum arremesso de algum objeto. No caso das esporas, as esporas a gente utiliza esporas sem canto vivo. Que seria? Por exemplo, com estrela... Tá. Com uma ponta ali que possa machucar o cavalo. Porque a espora ela é uma ferramenta de correção. Ela tem toda uma simbologia para a gente, mas ela é uma ferramenta de correção do animal. Então, quando a gente precisa que esse cavalo avance, a gente encosta a espora, mas como ferramenta ali de correção. Mas ela não pode machucar o cavalo. Inclusive, a gente nesse quesito, a gente segue normas internacionais. Então, as normas internacionais, elas abrangem o tipo de espora, aquela parte da espora que encosta realmente no cavalo é chamada de cão. Então, o cão da espora, ele não pode ter canto vivo, ele não pode ter pontas, ele não pode ser realmente algo ali que vá lesionar o cavalo. Então, a gente segue esse padrão até inclusive da legislação internacional. E cavalaria, a gente tem só na capital ou ela está no estado todo? Ela está no estado todo. Antigamente, nós tínhamos o 5º Esquadrão que controlava os destacamentos no interior, né? Hoje não temos mais, porque no passado os destacamentos acabaram sendo passados para os batalhões de área do interior. Depois, com a criação, o advento aí dos BAEPs, esses destacamentos passaram para os BAEPs e hoje esses destacamentos do interior estão subordinados ao BAEP. O único destacamento hoje que está subordinado ao regimento é o destacamento da Academia do Barro Branco, que ele presta apoio na formação dos oficiais. E geralmente o regimento ele desenvolve muitas atividades, né? A gente já falou da atividade de policiamento, a gente já falou das cerimônias que a cavalaria tem, mas ele tem atividades que são sociais voltadas também para a comunidade, né? Quais seriam essas? Sim, para a comunidade nós temos a visita. Então o regimento, como ele ele faz parte do patrimônio histórico do estado de São Paulo. Todo o prédio, toda a arquitetura do regimento, a parte física do regimento, ela é um patrimônio histórico. Tem os próprios cavalos, então a gente tem muita visita, né, no regimento, que é acompanhado pelo pessoal da nossa comunicação social. Muito legal. Ano passado nós tivemos 3.700 visitas de civis ao regimento para conhecer, porque nós temos tanto a parte
patrimonial do regimento, as edificações, bem como os cavalos, que é a maior curiosidade, né? As pessoas têm essa curiosidade de querer conhecer um cavalo, de ir lá. Quem mora em São Paulo é uma oportunidade para o pai levar o filho para conhecer um cavalo. Às vezes não tem acesso a esse tipo de animal, né? Então leva lá para conhecer o cavalo. E nós temos uma sala da memória também, que é um museu que conta a história do regimento. Então também isso aí tem atraído muitas pessoas ali para visitar o regimento. E como faz essa visitação? É só chegar? Aí ou é com o faz um pessoal do nosso agendamento? comunicação social. Para grupos, o que a gente pede? Para a pessoa mandar o e-mail para a gente, né? Para o rpmonp5@policiamilitar.sp. Então vamos só repetir, que daí o pessoal coloca embaixo aqui. Certo. Qual que é o e-mail? rpmonp5@policiamilitar.sp.gov.br. Isso para grupos. Então, interessados, né? Escolas, instituições, igrejas, né, que querem conhecer, mandam um e-mail para nós, né? Nós avaliamos, dentro da possibilidade, né? Aí a gente marca o dia e o horário mais conveniente para eles irem lá conhecer a gente. E também tem, né, as pessoas que estão passando por lá, têm a curiosidade, né? Vê um prédio daquele tamanho, poxa vida, o que será que é isso daí? Aí entra, vê que é a cavalaria e surge esse interesse em conhecer lá dentro, né? Saber mais. Então lá é um quartel muito vivo. Então a gente tem, né, muitas pessoas que querem conhecer, que têm essa curiosidade, e todos são sempre bem-vindos. E aí, estou passando por lá, posso estacionar meu carro e pedir para conhecer a cavalaria, se eu tiver só em família. Isso, exato. Por exemplo, 3, 4 pessoas, é lógico que dentro do possível, né? Porque às vezes, dentro lá do regimento, como é um quartel muito vivo, muito dinâmico, às vezes a gente não tem como dar devida atenção. Mas, geralmente, né, se estiver tranquilo lá para o pessoal, a gente consegue dar um atendimento, o pessoal vai, conhece. Legal. E a gente recebe muitos também turistas de outros países. Né, alguns por intermédio de outros, né, de outros policiais, né, aqui de São Paulo, ou então, muitas vezes, na questão de turismo mesmo. Vê lá no Google, né, as regiões de maior interesse ali naquela área central e acaba indo lá conhecer a gente. Sensacional. Fora isso, tem o projeto de ecoterapia, né, que é muito bonito, desenvolvido pela cavalaria. A ecoterapia, o regimento, ele começou aqui no Brasil de forma pioneira desde 93. Então nós tivemos alguns oficiais e sargentos, inclusive com o cabo também, que foram para a Itália aprender a se especializar nessa área de ecoterapia, desse tratamento, né, psicomotor, onde a gente pega uma pessoa ali com algum tipo de discapacidade, deficiência física, inclusive situações psicológicas. Então, e o cavalo ele é utilizado como uma ferramenta neuromotora para realmente aprimorar e melhorar as condições daquele praticante, né? Então a gente não chama de pacientes, são os praticantes. No ano passado o regimento teve 847 praticantes, isso só no regimento, tá? Isso sem contar nas ecoterapias que estão no interior. E esse ano nós tivemos um diferencial que foi a expansão da ecoterapia. Uma parceria entre o regimento e a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então, inaugurou esse ano a ecoterapia lá no Barro Branco. Então, consegue atender mais pessoas? Exatamente, vai ampliar aí esse espectro aí de praticantes, né? A gente vai conseguir atender mais pessoas. Mas ele é algo muito assim, gratificante para a unidade. Todo mundo que trabalha aí não tem como não se emocionar. A gente aqui acompanha, a gente que vê pessoas ali chegando, casos, né, de pessoas que chegam sem andar. Olha só. E saem de lá caminhando. Logicamente, dentro das suas limitações, mas a pessoa que chega ali numa situação de cadeira de roda e consegue sair andando é algo assim para a gente gratificante. E realmente a gente vê que é um trabalho feito com muito carinho e amor ali pelas pessoas. Que nós temos, além dos militares, né, nós temos os voluntários civis. Sim. E alguns veteranos nossos que são voluntários lá também. Então é isso que é interessante. O senhor falou, foram quantos praticantes no ano passado? Que o senhor 847. comentou? A gente pode falar que foram 847 vidas transformadas pela cavalaria, só dos praticantes, né? Só Porque dos tem da família toda que isso que eu ia falar, tem a da família, que convive, e os policiais que têm esse contato direto, né? Sim, e a gente vê assim, a família, a devoção da família ali, acompanhando o praticante, participando ali das instruções, ali da prática ali da ecoterapia. A gente vê realmente o quão gratificante é essa participação da família. E a gente vê que não é só a vida do praticante, que a vida da família ali está sendo transformada. É verdade.
Então, isso é... Até um caso que o senhor mencionou, de uma criança que ela é autista, né? E ela não se comunicava, ela não falava. Aí, através da ecoterapia, começou a falar. E os pais, quando viram a criança emitindo ali os primeiros sons, nossa, para os pais começaram a chorar porque eles jamais iriam, né, ver uma evolução tão rápida. Porque o cavalo, né, o movimento tridimensional que o cavalo faz, aquela questão de o carinho, né, a reciprocidade, nenhuma máquina consegue substituir. É verdade. Então é muito importante mesmo essa atividade que o regimento faz. É o que você falou, são vidas transformadas, né? E a busca é muito grande, né? Muitas pessoas que vêm pedir apoio. Só que o capitão falou, é feita uma triagem, né? Sim. Não são todos os casos que a gente pode atender. E também não são todos que a gente tem que ter um encaminhamento médico. Isso Tem que ter eu ia perguntar mesmo, para a gente médico. reforçar como que é feito, né? Essa matrícula, essa inserção desse praticante. Primeiro a pessoa lá passa pelo tratamento médico lá, não é da polícia. A pessoa está lá passando pelo tratamento médico. O médico indica, olha, ecoterapia para a gente melhorar a situação, vamos ver a ecoterapia, que resultado ela pode trazer para a gente. Aí ele tem um encaminhamento médico, aí ele passa por uma entrevista lá no regimento, a família junto com o praticante, eles vão passar por uma entrevista, vão conhecer toda a dinâmica do trabalho que será realizado, e aí dentro da disponibilidade e da capacidade do regimento é que aí é dado o atendimento. Entendi. E aí que ele começa realmente a fazer lá a prática da ecoterapia. Entendi. Inclusive, se você tem interesse em saber mais, né, de uma forma mais profunda sobre a ecoterapia, a gente tem um episódio aqui no nosso canal que fala só sobre a ecoterapia, que esse trabalho tão importante que os senhores desenvolvem. Sim. Então, ali a gente trouxe algumas histórias, né, transformadoras e tudo mais, e tem todas as informações também. E um dado interessante, assim, da ecoterapia, que eu vejo também, assim, a importância é quando a gente vê policiais nossos passando por lá. Policiais que passaram por algum acidente, por algum incidente dentro da carreira e acabaram sendo reformados, e eles vão lá e se tornam praticantes. E para a gente, assim, nós tivemos o caso de uma oficial que ela chegou lá cadeirante e ela voltou a andar, né? Isso. Ela voltou a poder caminhar justamente por conta desse serviço da ecoterapia. Para a gente, assim, ainda mais eu que era instrutor na academia. Imagina. Conheci ali a oficial, acompanhei a situação e depois ver esse resultado é gratificante demais. Não tem preço. Então é muito bonito ali aquele trabalho que é realizado. Muito legal. A gente está chegando ao fim. Eu agradeço muito, muito mesmo. Eu sou da área de comunicação e eu defendo muito a comunicação responsável, né? E a gente poder ter esse espaço aqui para disseminar informações direto da fonte oficial, mostrar como as coisas acontecem de verdade, eu acho que é de uma relevância, assim, gigantesca. Então, mais uma vez, obrigada pelo tempo dos senhores. Vou deixar o espaço aberto, capitão. Pode fazer a sua fala final aqui no nosso podcast e o espaço é do senhor. Eu só tenho a agradecer, para mim foi uma honra ter vindo aqui falar do meu querido regimento. Eu falo assim lá, eu até brinco lá com os meus amigos, assim, lá eu sou feliz. Então eu só tenho a agradecer e dizer que para quem quiser conhecer, o regimento está sempre de portas abertas e todo policial militar interessado em servir na cavalaria também será muito bem-vindo. Então vamos falar, para servir na cavalaria não é assim, saiu da escola e já vai, né? Não. Tem todo um processo. Tem uma seleção, lógico. Primeiramente tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário, tem um processo de seleção. Após isso ele vai fazer um curso, são 3 meses, é o curso de polícia montada, é um curso de 3 meses, onde ele vai aprender realmente a conduzir um cavalo dentro de um cenário de confronto, no cenário nosso de policial. E ali ele vai ficar apto. Ao término do curso tem um rito, seguindo as tradições que a gente tanto fala aqui, seguindo a tradição, ele vai ter um rito de passagem onde ele recebe as suas esporas de prata e o seu brevet, né? Então ele vai, a família acompanha, ele leva a madrinha. Qual que é o brevet, comando? O brevet é isso daqui, né? Lá, que legal. Isso do cavalo rampante aqui. Então ele vai receber o brevet e um par de esporas. E ali ele se torna realmente, é o símbolo do nosso militar de cavalaria, né? Então, e o oficial é diferente. Aí o oficial, para ir para o regimento, o oficial, essa seleção começa já na academia. Ele tem que fazer parte do Grêmio de Cavalaria na academia. Então, já desde o primeiro CFO, ele tem que ser voluntário, participar do Grêmio de Cavalaria.
esporar no 3º CFO, que é onde tem a festa da espora, também uma festa tradicional, onde ele recebe a espora dele. E aí sim, ele vai para o regimento. Indo para o regimento, ele vai fazer o curso de polícia montada para oficiais, que também é de 3 meses, mas com matérias específicas que envolve a parte de estratégia e tática de aplicação da tropa no terreno. Então aí ele passa pelo curso e também vai ter lá... Só que como ele recebeu a espora lá na academia, diferente do nosso policial militar, ele não vai receber de novo a espora. Lá ele vai receber o quê? É um chicote e o brevet de oficial. Muito então, legal. as diferenças aí de seleção e de curso que eles vão realizar. Legal. E, Góes, agora o espaço é seu, então, para a gente finalizar aqui, suas palavras. Então, agradecer, né, o espaço. Estão de parabéns aí pela essa iniciativa, né, de poder mostrar à população, né, o trabalho que a Cavalaria vem desenvolvendo. E sempre haverá uma cavalaria. Sempre, né? Eu gostaria de até encerrar aqui o PMcast com a frase da cavalaria. Tem uma frase que é muito impactante, muito significativa, né? Que fica... Sim, que nós temos lá em cima do pavilhão do 2º Esquadrão. Logo quem entra no regimento vê essa frase que fala assim: quando os estribos se chocam, está feita a camaradagem. O estribo é aquela ferramenta onde a gente calça o pé e como a tropa a gente está andando sempre um ao lado do outro, joelho a joelho, como a gente fala, o alinhamento, né? Então os estribos vão se chocar e a hora que há esse choque, a camaradagem está selada ali. Muito legal. Obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Já deixa nos comentários qual episódio, né? Qual unidade você quer conhecer melhor aqui no PMcast Força Pública em Marcha. Não deixa de acompanhar a Polícia Militar nas redes sociais. Só pesquisar lá, @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente tá te esperando com certeza no próximo episódio.